Você provavelmente já viu, conhece alguém que joga ou até mesmo já se arriscou a jogar na tão famosa máquina de dança dos fliperamas, a Pump It Up. Mas você sabia que este jogo, que aparentemente é só mais uma atração dos fliperamas, possui muitos adeptos no Brasil e também no mundo todo? Sabia também que este esporte eletrônico possui competições de nível nacional há 12 anos? Mas principalmente, você sabe como funciona o jogo? Pois é, a gente tem muita coisa para explicar. Então sente-se, se acomode e me acompanhe no primeiro vídeo da série Um Universo chamado Pump It Up. Fala galera, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Pezão, muito prazer e seja muito bem-vindo ao meu canal e também a esta série que decidi fazer para explicar um pouco mais sobre todo o cenário da Pump, jogo de ritmo que faz sucesso nos fliperamas do Brasil desde o começo dos anos 2000. O intuito dessa série é de explicar desde a mecânica do jogo até informações bastante relevantes sobre o cenário competitivo. Vamos falar bastante sobre a história, como funciona o jogo, qual a melhor forma de aprender a jogar, como funcionam as competições, as suas categorias, enfim, tudo sobre este universo que poucos comentam sobre aqui no Brasil. Então nesse primeiro vídeo nós vamos falar um pouco sobre o jogo e como ele funciona, beleza? Então, bora lá! Pump It Up é um jogo de ritmo, que para você que ainda não saiu dos anos 90, é uma categoria de jogos que utiliza o ritmo de uma determinada música como uma forma de desafiar o jogador a executar algum movimento. Um exemplo bastante conhecido deste gênero é o Guitar Hero, que provavelmente você já jogou. No Guitar Hero, o movimento exigido do jogador é que ele toque na guitarra a nota exigida na tela. E este é um padrão que dificilmente muda entre os jogos de ritmo, tá? Outro jogo bastante conhecido no Brasil é a DDR, ou Dance Dance Revolution, que exige do jogador o movimento com os pés para pressionar no tapete o passo exigido na tela. A diferença entre a DDR e a Pump It Up, de um modo bem simples, fica apenas nos botões, pois a DDR joga-se com apenas 4 botões em forma de uma cruz e na Pump joga-se com 5 botões, porém estes em forma de um X. Para os jogadores mais experientes, estes dois jogos, apesar de serem muito parecidos, são completamente diferentes em suas propostas, mas isso é um assunto futuro. Como eu disse, o padrão dos jogos de ritmo não muda muito de um jogo para o outro, e na Pump isso não seria diferente. Durante a música escolhida pelo jogador, uma sequência de setas surge da parte inferior da tela e vão em direção à parte superior. No topo da tela, existe um painel conhecido como Sequence Zone, que tem representado as mesmas 5 setas do tapete, que são ordenadas da esquerda para a direita: inferior esquerdo, superior esquerdo, meio, superior direito e inferior direito. Quando uma seta fica exatamente dentro da Sequence Zone, é o momento onde o jogador deve apertar o botão correspondente no tapete, fazendo com que sua pontuação final seja um cálculo baseado nas avaliações individuais de cada seta da música. Essa avaliação individual é demonstrada da seguinte forma: Perfect, a nota mais alta, onde o jogador pressionou a seta exatamente no ritmo. Great, não pressionou perfeitamente no ritmo, mas pressionou dentro da Sequence Zone. Good é a nota intermediária, significa que o jogador não pressionou a seta no momento certo, mas também que não a errou. Bad, a máquina, só para ser simpática com você, diz que você quase errou. Mas um bad é quando você pressiona uma seta quase inteira fora da Sequence Zone. Miss é a pior nota possível, onde o jogador ou não pisou na seta ou pisou completamente fora da Sequence Zone. Cada uma dessas notas são contabilizadas e um cálculo é efetuado para então definir a pontuação máxima do jogador e também qual foi a sua nota final. Todos estes dados aparecem após o término da música em uma tela chamada de Dance Grade. Na tela de Dance Grade é exibido o resultado total das avaliações de cada seta. Além disso, também é exibido o total de calorias gastas na música, o combo máximo obtido, que é quantas setas você acertou em sequência, a pontuação conquistada e também a nota da sua performance. As notas possíveis do Dance Grade são duplo S, onde o jogador acertou todas as setas da música de Perfect. S dourado, onde o jogador acertou todas as setas de Perfect e com alguns grades. S prata,
onde o jogador não teve nenhum miss durante sua performance. A, B, C, D, onde a performance do jogador pode ser boa e com poucos erros para a nota A, até uma performance pior com muitos erros para a nota D. F, o jogador não atingiu a quantidade mínima de pontos exigida para passar a música. Apesar da proposta ser simples, o jogo não é nada fácil e requer muita técnica e também muita habilidade do jogador. Mas apesar disso, engana-se quem pensa que é impossível de aprender a jogar. Muito pelo contrário, mas deixemos isso para um próximo vídeo. E aí, curtiu o vídeo? Então deixe seu like para eu saber se você gostou da proposta dessa série e, principalmente, compartilhe em todas as suas redes sociais esse vídeo. Só assim para a gente explicar melhor para aquele amigo, parente, colega de trampo que não entende nada sobre o jogo. Também se inscreva aqui no canal e fique atento que essa série está só começando e tem muita coisa pra gente falar ainda. Então, eu vou ficando por aqui, valeu, um abraço, até a próxima e falou!